Esse aqui é um dos garranchos mais influentes do mundo, que moldou pessoas, cidades, nações, causou revoltas, revoluções, guerras e até mesmo quase uma terceira guerra mundial. Essa é a única página original do primeiro rascunho do Manifesto Comunista, escrito à mão por Karl Marx, há quase 2 séculos atrás, em 1847. Você amando ou odiando esse cara e tudo que ele escreveu, não pode negar que o comunismo mudou o mundo, para melhor ou para pior. Vamos falar desse cara aqui, Karl Marx e o amigo dele, Friedrich Engels. Para eles, a sociedade parecia que tinha evoluído de feudalismo para capitalismo, e a próxima fase seria evoluindo para o comunismo, com o socialismo sendo o meio do caminho. Como assim? Bem, Karl Marx, ele não inventou a ideia de uma sociedade igualitária. Vários outros pensadores antes dele falaram sobre algo parecido, só que ele incluiu nessa ideia a sua teoria sobre a luta de classe. O que é isso? Bem, ele argumenta que a história humana é baseada em conflito de classes. Sempre tem uma classe dominante e opressora que manda em tudo e a classe oprimida. Na época romana, por exemplo, eram os patrícios versus os escravos. No feudalismo, eram os nobres versus os servos. E agora, no capitalismo, os burgueses versus os trabalhadores. Ou, como Marx chamou, o proletariado. Aqueles que vivem de vender o seu trabalho. Para Marx e Engels, isso não é uma sociedade justa e ideal ainda, já que os burgueses eram donos de tudo, mas para eles não produziam nada, não faziam nada. Os trabalhadores eram que produziam tudo, só que eles eram donos de nada. Aliás, essa diferença entre o que os burgueses gastavam para produzir as coisas e o que eles ganhavam com as vendas, Marx chamava de mais-valia. Os trabalhadores foram reduzidos a apenas peças de uma máquina, que facilmente podem ser trocadas, ou até jogadas fora. Só que assim, Marx ele viu que a maioria da população eram os trabalhadores, e os burgueses eram muito pouco. Então, uma hora, os trabalhadores iam perceber isso e se revoltar, sendo os próximos a tomar o poder, através de uma revolução. Com isso, eles iam tomar conta de todos os meios de produção, ou seja, das fábricas, e abolir a propriedade privada e as classes sociais. O fim da propriedade privada quer dizer o fim de posse dos meios de produção, e não o fim das coisas que você tem. Era importante para eles que isso fosse através de revolução, ou seja, acabando com a fama do governo e tirando todos que estão no poder, para poder criar uma sociedade comunista. Você vai conhecer muitas pessoas que se dizem de esquerda, que querem construir uma sociedade igualitária, só que para eles, isso pode acontecer através de reformas do estado atual, de como as coisas são agora. Ou seja, uma mudança mais gradual. Só que já um comunista, ele fala que não é através de reformas que a mudança vem, e sim uma revolução mesmo, porque só ficar reformando não vai adiantar nada. O governo e as instituições que existem agora, como elas estão, elas foram criadas pelos burgueses para colocar eles no poder. Então, reformando, não vai mudar muita coisa, eles vão continuar lá, para poder conseguir tirar eles, tirar a propriedade privada das mãos deles, tirar as classes sociais, tem que derrubar tudo e fazer outro. E alguns defendem que tem que fazer isso mesmo de uma forma violenta. Isso ia criar uma sociedade socialista, onde o Estado agora era governado pelos trabalhadores que iriam estabelecer uma ditadura do proletariado e, teoricamente, trabalhar para todos para criar uma sociedade onde todo mundo é dono de todos os meios de produção. As coisas iriam ser distribuídas igualmente para todo mundo, de acordo com a necessidade de cada um. Como eles são a maioria, então, em teoria, o governo seria de todos, eles representariam todo mundo. Aí depois de conseguirem isso e o Estado conseguir arrumar tudo, a sociedade iria evoluir de novo, porque agora seria o comunismo. Nesse estágio final, todo mundo já é dono de todos os meios de produção, e todo mundo trabalha, e ajudam aqueles que por algum motivo não iam conseguir trabalhar. Então o governo não ia mais ser necessário, e ia acabar deixando de existir. Esse é basicamente o comunismo. Resumindo então, comunismo é uma ideologia política, porque mexe com o governo, né, a política, e socioeconômica, porque mexe com social e economia, onde a ideia é, através de uma revolução do proletariado, eles iriam abolindo a propriedade privada, classes sociais e, eventualmente, o próprio Estado. A palavra comunismo veio do latim, communis, aquilo que pertence a todos. O símbolo mais comum é esse daqui, uma junção de uma foice, aquele negócio que eles usam para fazer colheita, e um martelo. Os dois simbolizam os trabalhadores, um sendo o trabalho agrícola e o outro industrial, que eram os trabalhos mais comuns da época. Interessantemente, ele foi usado pela primeira vez lá na moeda chilena, no final do século XIX, mas ficou popular como símbolo do comunismo quando foi adotado na bandeira da União Soviética, junto com uma estrela e a cor vermelha, que simboliza o sangue derramado na revolução e na luta social. Dentro do comunismo, tem correntes diferentes que surgiram de acordo com líderes ou movimentos revolucionários diferentes. Eles têm interpretações diferentes do que para eles é o comunismo. Por exemplo, o marxismo é, para alguns, a versão original do comunismo de Marx. Aí temos o leninismo, a versão do revolucionário russo e criador da União Soviética, que defendia a necessidade de um partido de vanguarda, composto por revolucionários para liderar a classe trabalhadora. Tem também o trotskismo, que é a corrente de outro líder revolucionário russo, mas para ele, o comunismo tinha que se espalhar para o mundo. E ele discordava bastante da versão do comunismo de Stalin, ou stalinismo, que queria focar em construir um único país socialista, a União Soviética. Também tem o maoísmo, que é a versão do chinês, a versão de Cuba e por aí vai. Como é que então que a gente diferencia o comunismo do socialismo? Bem, como a gente viu, os dois querem uma sociedade igualitária. Só que um é basicamente mais radical que o outro. Por causa disso, muitas pessoas, quando fazem uma linha, eles colocam o comunismo como mais extrema esquerda, porque eles querem alcançar o que eles querem através de métodos mais extremos,
O socialismo, ele defende o Estado maior e mais influente, que controla mais coisas. Mas o comunismo, ele defende a abolição do Estado, que nem anarquistas. Apesar que muitos discordam de como que a sociedade vai chegar, né, a não ter Estado. Além disso, como a gente também falou, o comunismo, ele defende abolir um monte de coisa. Sem classe social, sem partidos políticos, sem fronteiras, sem propriedade privada, sem desigualdade, sem disputa de classe, sem Estado. O socialismo já é mais moderado. Uma coisa que é interessante mencionar nessa lista é sem partido político. Eles pensam assim porque partido serve para representar o interesse de um grupo e classes diferentes. Só que como eles vão banir classes, então não precisa de partido. Por causa dessa ideia mais radical para alguns e utópica para outros, a gente consegue concluir que até hoje não existe nem nunca existiu um país que fosse comunista de verdade. Sim, teve vários países que se diziam ser comunistas, ou eram liderados por um cara que era comunista ou um partido comunista, como a União Soviética e vários países da Europa Oriental. Alguns até hoje dizem ser comunistas, como a China, Coreia do Norte, Cuba, entre outros. Só que na verdade, olhando a definição que a gente viu, a gente percebe que eles não são comunistas. Teoricamente, se dizem estar no caminho para alcançar uma sociedade comunista. Só que ainda estão no caminho. Várias dessas coisas que a gente viu, eles não alcançaram ainda. Ainda existe desigualdade, apesar que muitos deles comentam ser menor de países ocidentais, ou que eles combatem melhor, eles ainda têm fronteiras, mesmo entre dois países comunistas diferentes. Também outra grande diferença é que ainda existe propriedade privada. Porém, é importante a gente notar que grande parte das empresas, das indústrias, são do governo, e mesmo as privadas são bem vigiadas ou controladas pelo governo. E também ainda existe partido e classes sociais, apesar que só tem um partido dominante, que é o Partido Comunista, e em teoria representa os interesses da classe trabalhadora e todos os membros da sociedade. E o mais óbvio de todos é que ainda existe o Estado. A mesma coisa com líderes políticos. Se você quer saber se um líder ele é comunista de verdade ou não, veja se ele defende ou quando ele está no poder, se ele tenta incrementar alguma coisa para chegar na sociedade comunista. Eles podem até se dizer comunistas, pode até ser o nome do partido e tal, mas é mais provável que eles sejam tecnicamente socialistas. Então, é errado já xingar uma pessoa que é considerada de esquerda como comunista, a não ser se ela defende essas coisas que a gente falou. Agora, quais são algumas críticas do comunismo? A primeira é a natureza do ser humano. Esse argumento, ele fala sobre a natureza desigual e competitiva dos humanos. O ser humano, por natureza, é desigual e tenta se sobressair ou ser melhor que outros. E, apesar da gente nos achar mais evoluído, faz parte da nossa natureza. É algo que se desenvolveu em milhares de anos de evolução, em um ambiente onde tudo quer te matar. E é essa briga que causa a luta de classes. Não foi algo que foi criado pelo capitalismo. Até os animais vivem em uma competição entre eles. Aquele que não ganha, morre. Além disso, o ser humano ele é naturalmente diferente do outro. Então é muito difícil, se não impossível, criar uma sociedade onde todo mundo é igual. Onde também uma pessoa vai trabalhar por outros que não podem, mesmo sem conhecer ou nunca ver essa pessoa na vida. Segundo argumento, corrupção. Alguns falam que o comunismo baseia na ideia de que todos os burgueses são do mal e corruptos. E a classe oprimida, né, os trabalhadores, são do bem. Mas a gente sabe que o ser humano é muito mais complexo que isso. E tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Então, se você tirar os burgueses do poder e dar esse poder para os trabalhadores, para o proletariado, por que eles não se tornariam corruptos? O que eles têm de diferente que eles vão ficar santinhos? Os críticos do comunismo, eles acreditam que quando um grupo pequeno de pessoas tem muito poder, eles têm muito potencial de fazer mal. E é muito difícil quando um grupo pequeno cuida de muito dinheiro que não é dele. O comunismo também se baseia na ideia de que os burgueses, que são os donos dos meios de produção, fazem nada para produzir. E os trabalhadores produzem tudo, mas não recebem nada, ou quase nada. Mas talvez isso era mais o caso na época de Marx. Era mais normal que a época de lords, que eram donos de fábricas ou donos de várias coisas, herdavam tudo e tinha um cara lá que cuidava da fábrica enquanto eles recebiam dinheiro. Só que hoje não é mais tanto assim. Tem vários líderes que são peças fundamentais para a empresa. O que seria da Apple sem o Steve Jobs, da Microsoft sem Bill Gates, da Disney sem Walt Disney, etc. Número 3. Igualdade da miséria. Outro ponto que críticos gostam de apontar é a miséria em países que se dizem comunistas, ou que são socialistas, ou seja, querem um dia chegar ao comunismo. Em muitos desses países, ao invés de deixar todo mundo igualmente rico, todo mundo fica igualmente pobre, com exceção dessa classe burocrática que está no poder. Críticos apontam que uma sociedade comunista não teria incentivo suficiente para gerar riqueza, como uma sociedade que tem competição, porque competição faz com que outros querem ser melhor que o outro, então isso gera mais inovação. É como o comunismo nunca deu certo em um país. É claro que os comunistas vão contra-argumentar falando que nunca foi implementado de verdade, o que é verdade, de acordo com a definição de comunismo que a gente falou. Só que vários países já tentaram, ou dizem estar no caminho de implementar o comunismo um dia, mas nunca chegaram. Essa evolução que Marx e Engels teorizaram, do capitalismo, socialismo para o comunismo, nunca aconteceu. E já faz 200 anos que tem essa ideia. Somente chegou no socialismo, onde eles pegaram várias propriedades privadas à força, acabaram com a oposição e criaram um Estado totalitário, sem liberdades individuais e sem igualdade também. O poder ficou concentrado na mão de alguns poucos burocratas, e a sociedade acabou ficando refém desses caras. O negócio é, a partir do momento que os burocratas estão com o poder na mão, eles nunca vão querer largar esse poder. Ou seja, o Estado nunca vai conseguir ir de totalitário para uma sociedade utópica onde não existe Estado e todo mundo é igual. Uma vez com poder, o cara vai querer continuar com esse poder. E por último, sem individualismo e religião. Em um mundo com pessoas naturalmente diferentes, como a gente comentou, não só de atributos, mas também crenças, o Estado governado por uma ditadura do proletariado vai ter que tirar liberdades das pessoas para poder tentar criar essa sociedade igual.
Para comunistas também, religião é uma maneira que as classes dominantes usam para controlar as massas e manter o seu poder. O comunismo é uma ideologia mais coletivista, ou seja, se importa mais com o coletivo, ao invés de individualista, que se importa mais com o indivíduo. Então, em prol do coletivo, o Estado vai acabar com o indivíduo e as liberdades individuais das pessoas. E aqueles que não se encaixam devem ser reeducados ou, em alguns casos extremos, eliminados.